Sabia que o setor pet costuma pagar mais impostos do que deveria? E que dá para receber de volta o que foi pago a mais? Se você não sabia, você tem que colar aqui com a gente hoje e prestar atenção em tudo que a gente vai entregar. Vou rodar a vinheta e eu volto em alguns segundos. Corre lá pegar a sua água, o seu refri, a sua pipoca e volta aqui com a gente. Já volto, hein? Roda a vinheta. Voltamos. E eu não te engano, né? Eu falei que ia ser rapidinho e realmente foi. Eu já tô aqui com as minhas colinhas na mão, porque os nossos special guests são pessoas que têm fichas intermináveis de conhecimento e não dá pra Catinha aqui decorar tudo. Então eu preciso sempre da minha colinha. Eu sei que vocês estão até acostumados já com isso. E sem mais delongas, eu já vou te contar o nosso tema do episódio de hoje. Oportunidades de recuperação tributária e vantagens da holding familiar no setor PET. A gente vai abordar esse assunto de uma forma bem didática, leve, para que a gente possa esclarecer esse tema para os empreendedores, microempreendedores, que eu tenho certeza que tem muita coisa aqui que a gente vai abordar que você não sabe e eu não sei, porque eu sempre falo para vocês, né? O PetCast, Patinhas em Foco, é o nosso canal de informação. E aqui a gente só vai trazer informação que vai acrescentar na tua vida. Então eu já vou pegar a fichinha aqui da minha special guest e já vou te contar muita coisa sobre ela. Ela é formada em Comércio Exterior pela FATEC em Indaiatuba. Ela concluiu esse curso em 2006, quando o diploma ainda era assinado pela Unesp. E advogada pela FADTU, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões e em Direito Tributário. Olha só, ela é conselheira municipal pelo CONDEF desde 2020 e membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB em Indaiatuba desde 2019, presidindo a comissão desde 2022. Ela é proprietária do escritório de advocacia Imanishi Parisotto Advocacia. Ela é casada com o Danilo Parisotto. É mãe da Olivia, de 7 anos. Ela é mãe de pet também, como todos que vêm aqui no PetCast Patinhas em Foco. Ela é mãe da Isabela e do Leonardo, que são 2 gatinhos. O seu hobby é cozinhar. Isso mesmo, principalmente bolos confeitados. Andar de patins e ler. E essa história do bolo é verdade, gente. Eu já tive o privilégio de ter um mega bolo de uma festa maravilhosa confeitado todinho por ela. Depois eu vou até colocar aqui na hora da edição do vídeo e vou pedir para colocarem para vocês verem a foto desse super bolo. O sonho dela é escrever um livro infantil e viajar o mundo. Olha isso. E deixa eu te contar aqui uma curiosidade sobre a profissão dessa minha special guest. Todo mundo acha que advogado tributário custa caro, mas na verdade os honorários são só cobrados sobre os retornos financeiros que o cliente tiver. Então, já aí vamos deixar esse mito de lado. Eu acabei de te contar essa grande curiosidade. E aqui comigo, no estúdio próprio do PetCast Patinhas em Foco, minha amiga de longas datas, posso falar aqui, minha advogada também, doutora Milena Akemi Imanishi Parisotto, advogada e proprietária do escritório de advocacia Imanishi Parisotto Advocacia. Mi, muito obrigada antes de qualquer coisa, né? Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui hoje no nosso estúdio. A gente estava já conversando há muito tempo, né, de você vir para cá. Então, assim, agradeço imensamente você estar aqui. Estou até emocionada em estar aqui
nesse papo super importante que a gente vai ter hoje. E te agradeço muito, viu, a tua presença aqui. Gratidão de coração. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, é uma honra poder participar desse trabalho que você desenvolve com tanto profissionalismo, com tanta qualidade, com tanta dedicação. E eu te conheço de longa data, dos altos e baixos. Eu sei o quanto você é dedicada profissionalmente na qualidade do seu trabalho e a gente sempre imaginava que teria um jeito da gente trabalhar junto algum dia, já que a gente está em segmentos tão diferentes, né? E de repente foi um jeitinho de eu poder participar aqui desse trabalho que eu admiro tanto que você realiza. Obrigada, Mi. Obrigada pelas palavras. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, contar aqui uma curiosidade. A Mi, ela é de uma safra anterior à minha, né? A minha safra mais antiga. E ela sempre foi amiga do meu irmão, né? Que vocês conhecem, né? O Dr. Clayton. E eles cresceram junto, iam para a escola junto. E eu sempre vi a Mi com o Clayton e eles ficaram adultos, né? E aí a gente acabou se aproximando e eu meio que roubei essa amiga. Ela continua sendo amiga do meu irmão, às vezes eu falo até uns ciúmes, viu, gente? Mas eu trouxe essa amiga pra minha vida também e posso falar, olha, que sorte a minha, viu? Que sorte a minha. Mas vamos lá, senão a gente vai começar a ficar emocionado aqui, né? Mi, eu te conheço, né? Acabei de falar que te conheço há bastante tempo, né? Vi você crescer, né? Vi você indo pra escola com meu irmão. Ou não cresci tanto, né? Cresceu assim, a grande. A estatura tá ali, né? A mesma, né? Mas assim, é uma grande profissional, uma grande mulher, uma grande mãe, uma grande amiga, é grande em tudo, né? De uma grandiosidade aí, realmente, que a gente precisa falar, né? Botar aí no mundo todas essas qualidades. E eu te conheço há bastante tempo, sei acho que um pouquinho aí da tua vida, né? Consigo te decifrar em algumas questões, mas quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, acredito que não sabe, né? Então eu vou te fazer aquela pergunta que não está aqui no nosso roteiro, mas eu acho que como você acompanha o podcast, né? O podcast, você já sabe, aquela perguntinha básica. Quem é a Mi? Gente, essa eu não estudei. Não tá na colinha, né? Essa não tá na cola, eu, sinceramente... Eu vou passar. Vou pular essa. Bom, eu sou a Milena, sou a mãe da Olivia, que é a realização do maior sonho da minha vida, é a minha filha. E eu sou advogada, que é outra realização de sonho, poder ajudar pessoas através do meu trabalho. E encontrei com a maternidade e com a advocacia a necessidade de me tornar um ser humano melhor, para que a minha filha tivesse um mundo melhor. E foi aí que eu olhei para o assunto da pessoa com deficiência, e é onde eu estou hoje na comissão, presidindo a comissão dos direitos da pessoa com deficiência da OAB, e me encontrei ali também nessa causa, porque eu vi uma visão de mundo. Tem sempre algumas coisas no dia a dia assim, que a gente vê que tá errado, né? Sim. Que a gente acha que poderia ser diferente, mas a gente vai passando. A vida vai passando e a gente vai passando da mesma forma. E um dia, quando eu fui matricular minha filha na escola, a secretária tomou muito cuidado para me dizer que ali na sala dela podia ter uma criança com deficiência. E quando eu falei, passou, ela respirou aliviada. Olha isso. Por que dessa reação? Tem pai que não aceita. E como assim não aceita? Como se tivesse Tem coisas que... opção de aceitar, exatamente. né? E aí, aquilo me doeu, sabe? Porque eu me coloquei no lugar dos pais de uma criança com deficiência e realmente a gente vem de uma geração que as pessoas com deficiência eram segregadas, então a gente muitas vezes não sabe lidar. E aí me aproximando dessa comunidade eu aprendi muito. Então hoje eu acho que eu sou a Milena que é mãe, a Milena que
gosta de cozinha, a Milena que gosta de ajudar e que aprende muito no dia a dia e que eu gosto muito do meu trabalho como advogada na área tributária, mas eu gosto também do trabalho que a Comissão da Pessoa com Deficiência é um trabalho voluntário. Então, eu não ganho nada para estar lá. Mas a gente ganha em amadurecimento, em conhecimento, em ver que assim, o mundo é muito além daquela casquinha que a gente vive, né? Aquela bolinha. A gente é muito isolado. Então, eu acho que eu sou alguém que cresceu muito, não só com a maternidade, mas com a minha profissão. Eu tive a oportunidade de ver muita coisa que se você não tivesse nessa posição, você não ia. E fiquei aqui uma curiosidade. Você sempre quis ser advogada, assim, na sua infância? Olha, eu queria ser mãe. Profissionalmente, eu não acho que eu nunca tive um sonho ideal, assim. Mas a minha tia é a única advogada da minha família, ela sempre me incentivou muito. Então, desde pequenininha, ela me arrastava para o fórum. Quando ela trabalhava no Procon, ia junto, ia pro posto fiscal, e depois a gente ia passear no shopping, né? Porque não tinha shopping em Dayatuba, a gente ia pro Iguatemi. Então, ela me levava junto, e acho que foi algo que, como eu sempre tive essa vontade de ser mãe, foi uma profissão que eu achei que eu poderia conciliar melhor as duas coisas. Porque no comércio exterior eu ia ser sempre empregada com horário para entrar e horário para sair. Sim. E muitas vezes minha filha ia precisar de mim e eu não ia ter essa flexibilidade. E eu encontrei na advocacia uma possibilidade de conciliar as duas coisas. Tanto que hoje, essa semana, por exemplo, minha filha está doente. Hoje ela não foi para a escola e eu trabalhei de casa com ela. E é o que um dia eu sonhei. Se você tivesse numa empresa, você não ia Não ter essa ia. liberdade. Exatamente. Hoje você consegue realizar isso. E é muito bom realizar aquilo que a gente deseja, E né? às vezes a gente não se dá conta, né? Poxa, que saco, não vou conseguir ir para o escritório, vou ter que ficar em casa por causa dela, não sei o que. Cara, não. Um dia eu pedi muito para ter essa possibilidade e eu estou realizando o sonho. Por mais que ela não esteja bem hoje, né, seja o motivo dela não ir para a escola, mas eu me planejei para isso. Era isso que eu queria. Então é muito legal separar quando você consegue, né, se desvencilhar da correria e parar e pensar, olha onde eu cheguei, era onde eu queria. Eu já estou aqui, eu não preciso mais correr, eu já estou aqui. É verdade. E você está falando assim, eu tô aqui ouvindo e trazendo isso para minha vida também, né? Para muitas coisas que acontecem. Você, como uma das minhas advogadas, sabe muita coisa a meu respeito, né? E isso é muito bom. E assim, eu fico muito feliz de ouvir que você conseguiu, você chegou lá, né? Aquela Milena que eu via chegando de bicicleta para ir na escola com o meu irmão, né? Se ela, né? Se você pudesse falar para ela, né? Nós conseguimos. Às vezes eu né? fico pensando, sabe? Se aquela menina lá viajasse no tempo, chegasse na minha casa e ficasse me olhando, eu ia falar, gato, dentro de casa? Em cima da cama? Como O assim? que aconteceu? Que parte que eu perdi? Onde eu tava? Eu acho que a sensação do meu eu pequena seria exatamente essa, totalmente perdida, mas satisfeita de ver que eu realizei o meu propósito, né? Nossa, que coisa, né? E você falando, tô aqui viajando, né? Porque a nossa amizade, além de amizade, rola uma sessão de terapia também, né? E eu também. Se a Catinha, ali, sei lá, de 10 anos de idade, jamais ela ia imaginar que ela ia estar, que ela ia apresentar eventos, que ela ia estar falando no microfone, que ela não ia ter vergonha. Porque eu fui uma criança extremamente tímida. Eu entrava embaixo da saia da minha mãe e ficava lá agarrada na perna dela, eu não conversava com ninguém, na escola para apresentar trabalho. Meu Deus do céu, parecia que eu ia morrer. E hoje, lógico que sempre dá um friozinho na barriga, toda vez que eu sento aqui nessa cadeira, na hora que eu vou começar a minha voz fica até embargada, mas depois a coisa vai. Né? Então, como a gente muda, as coisas vão acontecendo e a gente vai se moldando, né? A gente vai se transformando.
na verdade, né? E por falar em transformação, você aí veio do comércio exterior, entrou na advocacia, realizou o sonho de ser mãe, é uma ótima confeiteira, diga-se de passagem, se tornou uma excelente mãe de pet, uma ótima esposa, uma ótima amiga, como eu falei. E aí, dentro da sua profissão, quando que você se interessou por essa parte que você tá, do direito, né? Que é o direito tributário. É isso? É direito tributário? É direito O que aconteceu, né? Não, eu sou advogada, tá? Mas eu vou aqui, no direito, vou me especializar em direito tributário. Por quê? Por quê? Bom, no comércio exterior, eu trabalhei com importação e exportação. E lá na importação, eu tive que fazer nota, então tinha que saber calcular produto, etc, etc. E a matemática e essa parte dos números, uma coisa, eu e o papel, era uma coisa que funcionava. E é uma coisa que todo mundo acha difícil e deixa de lado. Com certeza, para mim, aqui eu preciso ler aqui e colocar o Google aqui do lado para entender, né? Até falei para você, né? Que bom que tem aqui, explica pra gente o que é tributo, que você vai entrar nessa parte, né? Porque para mim realmente é muito difícil. Porque para a maioria das pessoas é tipo um bicho de 7 cabeças. E como eu trabalhava na importação ali, e eu já conhecia, trabalhei com cursos, com formação de preço, etc., era algo que eu tive que aprender. E que eu gostava. Sempre gostei de planilha, número, esse tipo de coisa. E é uma área do direito em que não é uma briga com outra pessoa. Porque no direito, né, sempre existem dois pontos de vista. Do autor e do réu, e cada um, dentro da sua visão, tem ali a sua verdade. E muitas vezes o direito nem sempre é imparcial. Às vezes ali naquele processo você acaba prejudicando o outro lado. Sim. Né? Numa ação de família, por exemplo, com uma demora do Poder Judiciário, às vezes o Poder Judiciário demora lá 1 ano para dar a guarda de uma criança, para reverter uma guarda, um tempo que não volta. Exato. Então, são áreas, uma carga emocional muito pesada. É uma área que eu advogo também, que eu tenho especialidade nisso, mas é uma área emocionalmente muito pesada. Agora, os tributos não. Quem está do outro lado é o poder público. Então, é só dinheiro. Dinheiro do poder público, dinheiro do meu cliente que ele pagou a mais, em alguns casos que ele não pagou, quando é uma execução e a gente precisa fazer defesa, etc. Mas é só dinheiro. E do outro lado é o poder público. Não tem nenhuma pessoa física do outro lado sofrendo emocionalmente. Prejudicada de alguma forma. Exato. Então foi uma área que eu achei que tem muita gente que foge, poucas pessoas que se arriscam e que me dava esse conforto emocional de trabalhar. E é bem diferente do que a gente vê, né? Pelo menos assim, dentro da área que eu tô, né? E quando a gente vai falar com um advogado, a gente vai lá na causa trabalhista, né? Então, na parte de contratos, né? Às vezes o microempreendedor nem presta muita atenção nisso, né? Nessa questão de tributos. Qual que é o conceito de tributo? Tributo é aquilo que a gente paga para custear as despesas públicas. Então, pode ser ali um imposto, uma contribuição, por exemplo, o INSS, que todo mundo paga, está embutido no preço de tudo, né? Então, não tem uma pessoa que não pague tributo, porque assim, se eu comprei um lápis, dentro do preço desse lápis está embutido lá os impostos referente a ele, e isso vai para o poder público. E esse dinheiro é utilizado para custear transporte, segurança pública, saúde, e N outras coisas, né? Tudo que é serviço público é custeado por esses tributos. Entendi. Bom, agora que a gente já entendeu aí o que é tributo, explica pra gente o que é o regime de tributação.
é legal a gente falar sobre isso, porque tem muito empresário, muitas vezes microempreendedor, que ele nem sabe. Tem um contador lá que faz isso e eu não sei. Eu tô aqui assim, eu tô desesperada, porque eu não sei, por favor. Eu vou até pegar aqui o meu lápis e pegar um rascunho aqui, porque eu preciso anotar, porque eu não sei. Eu tenho um contador que faz, mas eu não faço a menor ideia do que Exatamente. E isso faz diferença na forma que você recolhe. Então, hoje, a gente tem lá o Simples Nacional, que é o que a maioria das empresas pequenas recolhe, que é uma unificação dos impostos, né? Eles colocam lá uma alíquota única, e dentro dessa alíquota tem uma fatiazinha de cada imposto, porque às vezes o imposto ele é criado para custear uma despesa específica. Então, a receita desse imposto ela vai para a educação, essa daqui vai para a saúde, etc, etc. E aí, no Simples Nacional, eles compactaram tudo numa alíquota só e depois o governo distribui lá o que vai para o município, o que vai para o estado, o que vai para... é isso. Porque o tal do Simples Nacional eu conheço bem. Eu recebo sempre uma guia lá do meu contador. Então, quer dizer que dentro do Simples Nacional, ali tem outros impostos. E são vários impostos. Na verdade, quando você recolhe aquela guiazinha, você está recolhendo vários impostos. Esse negócio de PIS, COFINS, essas coisas. Isso, está tudo lá dentro. Está tudo embutido lá dentro. Tem uma forma que é para calcular. simplificar, né, pro empreendedor ele saber fazer a continha lá. De R$1.000 eu vou pagar 10% de imposto. Então é isso aqui. Ele já sabe que aquilo lá ele tem que reservar no mês que vem, na hora que vier o boletim, ele vai ter que pagar. E dentro do Simples Nacional, né, que o teto vai até 4,8 milhões de faturamento, ele tem faixas de tributação. Então, como que faz? Esse mês aqui, eu vou olhar, nos últimos 12 meses, qual foi o total que eu faturei? Se eu faturei a mais, a minha alíquota vai subindo. Se eu faturei a menos, a minha alíquota vai diminuindo. Então, ela vai proporcional para não onerar tanto o microempreendedor. Nossa, eu nunca imaginei. Eu acho que você até uma vez tentou me explicar isso, mas eu não estava captando a vossa mensagem, amado mestre. É, sim, o Simples Nacional é um dos regimes mais simplificados para empresas. Esse é para pequena empresa, micro com faturamentos até 4,8 milhões. No ano. Eu gostaria de um dia faturar 4 milhões no ano. Ia ser muito bom. E aí tem o lucro presumido, que você paga imposto sobre a presunção que o seu lucro vai ser X. Então, já se calcula lá qual vai ser o valor total do seu faturamento. Que são empresas já de médio porte, né? Que quando o Simples Nacional ultrapassa o faturamento, ela já entra automaticamente nessa do lucro presumido. Ela sai ela deixa de ficar enquadrada na microempresa? Ou não? Porque o Simples Nacional é para pequenas microempresas. O Simples Nacional é o regime de tributação. Aí quando a empresa ela vai aumentando o faturamento, se ela ultrapassa o teto do limite, ela passa a ser do lucro presumido. Ela é desenquadrada automaticamente. Era essa palavra que eu queria achar, ela é desenquadrada. Isso. Ela não volta depois. Ou ela pode voltar? Se o faturamento baixar, o empresário pode pedir para ser reenquadrado no Simples Nacional. Se for um faturamento esporádico, né? Pode acontecer. Mas é por isso que é importante o empreendedor ele estar atento nisso, ele saber o que é isso, né? Sim, sim. É legal você pegar e conversar com o seu contador ali uma vez por ano, chamar para uma conversa, se você tem dúvida. Se você tem dúvida que a gente nem sabe que tem, né? Porque nunca passou isso pela cabeça, por que a gente vai se preocupar? Exatamente. Né? É o que está acontecendo comigo agora. Eu tô vendo coisas que, né, há quanto tempo eu tenho a minha empresa lá pequenininha, tudo, mas os impostos estão chegando, então, né? Vem a conta. E o outro regime, né, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Quando você tem uma margem de lucro que às vezes é muito pequena, você pagar imposto sobre o lucro presumido pode não ser uma boa ideia.
Você acaba pagando como se você tivesse um lucro maior. Então, o lucro real, ele vai apurar aquilo que você realmente arrecadou. Então, ele vai pegar lá quanto você teve de despesa e quanto você faturou e vai chegar na conta certinha do lucro real para te dizer quanto de imposto que vai ser pago naquele mês. Gente, é muita informação. Eu tô chocada. Eu tô chocada porque, é como você disse, a gente tem uma pessoa que cuida disso e aí a gente acaba não se aprofundando, né? E a gente, eu, né, como pequena empreendedora, é importante que eu saiba, né? E no mesmo barco que eu tô, com certeza tem vários microempreendedores, pequenos empreendedores que também não têm essa noção, né? Mas o legal é que hoje, né? Hoje, advogando, quando eu fiz estágio em TI, que eu já fiz TI, técnico em TI também, lá na adolescência, fiz técnico em TI, aí estava muito difícil, foi mais fácil casar com técnico mesmo, do que não dá na área. Né? Aí falei, essa área não é para mim, fui pro direito, chegou lá, informatizaram os sistemas judiciários, daí não tem jeito, não vai dar para fugir. Mas assim, eu fiz estágio no Sebrae, quando eu fazia TI. E até então eu não entendia, né, o que era aquilo. Hoje, como advogada, né, já mais de 10 anos nesse ramo aí, é que eu vi que o Sebrae, ele ajuda a formar os empreendedores, a qualificar, a profissionalizar os empreendedores para toda essa questão. E é gratuito. E às vezes a gente não sabe. Tem vários cursos de ótima qualidade, com profissionais maravilhosos. É verdade. Sem custo algum. Porque essa questão do regime de tributação, muitas vezes, se você está num regime e aquele regime não está tão adequado com relação à sua margem de lucro, etc., pode estar pagando mais imposto do que você poderia. Isso até me fez lembrar uma conversa uma vez com um amigo, com um empreendedor, ele estava falando do contador. Ele falou assim, um bom contador é aquele que faz você pagar menos possível, né? Que vai entender aonde você se encaixa para que você pague o menos possível. E eu fiquei com aquela cara de, o que ele está falando? Então, agora tá vindo essa imagem na minha mente, provavelmente ele estava falando sobre isso, né? De ver ali qual é o faturamento da minha empresa e ver onde que eu me encaixo para que eu pague menos. Exato. E essa análise, né, ela tem que ser criteriosa. Não dá para a gente falar só sobre faturamento. Tem que ter um planejamento. O empreendedor, ele tem que saber o que ele vai querer para os próximos anos. Então, eu vou querer abrir uma filial, eu vou contratar mais funcionários, porque nem sempre uma mudança de regime visando só a redução do imposto, diante de um determinado cenário, pode não ser viável. Então, tem que ser um profissional com esse olhar, e às vezes são questões que nem o empreendedor parou para pensar, né? Onde eu estava há 5 anos, o que eu quero, né? Quais são os planos? Meu plano é não fechar as portas. Em muitos casos, o empreendedor está ali sobrevivendo o dia a dia, e é o que basta. Meio que no automático. Exato. Né? Porque não dá tempo, né? Sim. Já é muito o que a gente faz. Ô, Mi, então a gente pode dizer aí que o tributo ele serve para arrecadar dinheiro? Tem outra função do tributo? Tem outro destino aí do tributo? Sim. Essa é a magia do tributo, né? A gente começa a entender como funcionam as políticas públicas. Não é só pegar o nosso dinheirinho suado. Não é só pegar o dinheiro. Tem outras razões. Por exemplo, o aumento de imposto sobre cigarro, sobre bebida alcoólica, para incentivar o consumo, né? Porque são produtos que geram doenças, que sobrecarregam o sistema de saúde. Ou na importação, alíquotas mais altas para importação. Por quê? Não é só para prejudicar minhas comprinhas da Shopee, né? Não é só para barrar ali meu AliExpress. É para proteger a indústria nacional.
para que faça a gente comprar mais. Porque o que acontece? Se eu importo um produto e deixo de comprar do produtor nacional, essa fabriquinha aqui vai fechar. Esse empreendedor aqui vai fechar. Ele não vai conseguir chegar no mesmo custo de um lugar onde tem mão de obra escrava. Então hoje, se de repente a China fala assim, não vendo mais para ninguém, agora vou colocar o preço que eu quiser, vocês vão ter que pagar o preço que eu quiser. O mundo, cara. Porque não é só o Brasil que importa. Sim. É o mundo inteiro. Então a gente está dependente, né? Então precisa dos impostos para proteger a indústria nacional. E às vezes a gente não tem essa visão, mas a gente tem aí na história do país situações que essa abertura, essa globalização, essa importação de empregado quebrou muitas empresas. A Americana era uma cidade que vivia de tecelagem, mas importar tecido ficou muito barato e muita gente fechou as portas porque não tinha como competir. Então o imposto ele tem também essa função parafiscal, que a gente fala. E a gente fala assim, mas eu compro da Shopee, eu compro da Shein, porque para comprar aqui é muito mais caro. E, nossa, você compra uma brusinha, né? Compra uma brusinha lá na Shopee, na Shein, é muito mais barato. Só que você falou uma coisa que é verdade, as condições também daqueles trabalhadores são desumanas, né? Então, quer dizer, eles trabalham praticamente a troco de banana, né? Então, isso ajuda com que aquele produto que você está comprando tenha um preço mais acessível, não é que o nosso está caro, às vezes, ali é que está sendo muito injusto. Né? A gente tem, claro, uma carga tributária elevada, etc., muitos encargos trabalhistas, mas, assim, a gente precisa proteger a nossa economia, né? As empresas, principalmente. Porque as empresas grandes, não tá bom aqui, eu fecho minha filial aqui e vou para outro país. Exato. E como tem acontecido, né? No Brasil, muitas empresas têm fechado, né? E as grandes têm fechado, imagina os pequenos. Né? Então, acaba que vai fazendo sentido, né? Aqui vou até falar sobre um meme aqui que você mandou aqui para mim, que eu achei interessante, eu até imprimi aqui, eu quero mostrar pro pessoal, cadê? Não sei se vai dar para ver, depois na edição do vídeo, eu vou colocar. Porque fala que o nosso sistema aqui é muito complicado, né? Vamos ver se vai dar para ver. Ele fala assim, você me deve dinheiro, pague seu imposto. É a Receita Federal falando. E aí o brasileiro fala quanto eu te devo, que eu pago. E a Receita fala, quem tem que calcular quanto nos deve é você. E o brasileiro fala, e se eu errar, caralho? Eu pago quanto eu quiser? E a Receita fala, se errar vai pra cadeia, a gente sabe o que você deve. E o brasileiro fala, então fala o que eu devo que eu pago. Quanto eu devo que eu pago. Simples, né? Simples. Eu vou colocar esse meme depois, vou editar o vídeo e vou colocar esse meme. Esse meme, para quem é da área do tributário, é assim, perfeito para a situação que a gente vive. Porque quando eu falo assim, recuperação de tributos, que praticamente todas as empresas acabam pagando imposto a mais, por que isso, né? Como que a gente sabe que a gente está pagando imposto a mais? Pois é, tem que fazer um levantamento tributário. Mas em relação a esse meme, ele fala da complexidade do nosso sistema tributário. Que hoje, no Brasil, esse tipo de arrecadação de tributo que a gente tem aqui é diferente do que a gente tem ao redor do mundo. Né? Então, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, se você vai para o Mercosul, vai chegar lá, vai ter o imposto destacado. O valor do produto é $10, vai ter lá a taxa à parte. Não está embutido no preço. Então você sabe exatamente quanto você está pagando de imposto. No Brasil, não. No Brasil está tudo ali dentro de um preço, de um bolo só.
E essa reforma tributária é para isso, né? Para também mudar e ter mais transparência para o brasileiro de quanto a gente paga. E hoje não é o governo que faz. Existem várias formas de lançamento de tributo, né? Então tem, por exemplo, lá o IPVA e o IPTU, que realmente vem, o governo fala para a gente, você deve tanto, vai vencer tal dia, e se você quiser parcelar é de tal forma. Aliás, Então, um absurdo. Cara. E aí tem o imposto por homologação, que é a gente, tem o imposto de declaração, que é a declaração de imposto de renda, né? Sim. A gente diz quanto que a gente arrecadou e o poder público fala quanto a gente tem que pagar. E tem os impostos por homologação, que vai ser aí a arrecadação que as empresas fazem mês a mês. Então, por exemplo, o ICMS, eu vou falar lá quanto eu faturei e vou pagar o valor X, e o poder público ele vai ter até 5 anos para olhar aquilo lá e falar se está certo ou se está errado. Ah, é? E se estiver errado, ele vai poder inscrever aquele indicativo e vai ter mais 5 anos para entrar com a ação cobrando esse valor. Então a gente fala e prescreve em 5, mas não é bem 5. Esse 5 vai lá para 10, porque se ele deixar para lançar lá no último ano, ele ainda tem mais 5 anos para ajuizar. Então, o que a gente tem no Brasil? Em vez do poder público ter um monte de servidor público lá trabalhando para calcular quanto a gente deve, a gente tem os empresários dentro da sua empresa tendo que contratar um contador ou às vezes um departamento fiscal inteiro para fazer essa conta, para ver quanto que se tem que pagar e aí fazer o recolhimento. E depois, o poder público lá na frente, se ele achar que está errado, ele ainda pode reclamar. Então, esse meme é isso. Tipo, fala quanto me der, quanto eu devo. Quanto? Eu sei, mas não te falo. Não, sabe nada. Vou saber depois. Daqui 5 anos, a hora que tiver um servidor lá passando no seu documento, se ele quiser reclamar, quiser pedir mais, ele pede mais. E o que a gente tem, na verdade, é uma legislação muito complexa, né? A gente tem legislação, a gente tem imposto municipal, a gente tem imposto estadual e a gente tem imposto federal. E aí a gente ainda tem mercadoria que às vezes transita de um estado para o outro, de uma cidade para outra, e ainda tem briga entre qual seria a legislação que aplicaria, quem teria o direito de recolher esse imposto. Então, é tão complexo que a gente teve recentemente aí, inclusive em uma das oportunidades de recuperação tributária, a questão do ICMS na base de cálculo dos impostos. Então, por exemplo, quando eu compro um produto por R$100, aqui no estado de São Paulo, desses R$100, R$18 é imposto, é o ICMS. O que vai para a empresa são os 82 restantes. Esses 18, a empresa está só recebendo aqui para repassar na outra ponta. E aí existem outros impostos que incidem sobre o preço, como o PIS e COFINS, por exemplo. E se pagava PIS e COFINS sobre o valor cheio, sobre o 100. Inclusive os 18 que não era. Mas tá certo isso? Não tá certo isso. Só que até isso chegar lá, foram anos e anos de discussão, né? Esse julgamento já foi encerrado, já foi decidido que não pode, né? E está pendente agora o julgamento sobre o ISS, que é o Imposto de Serviço, PIS e COFINS sobre ISS. A tendência é que vá para esse mesmo entendimento. Mas as empresas que entraram antes do julgamento, e esse julgamento ficou suspenso, elas teriam direito a receber 5 anos para trás de quando elas entraram com a ação. Ô Mi, explica aqui para a leiga direitinho o que é recuperação tributária. A recuperação tributária é pedir de volta para o poder público aquilo que você pagou a mais de impostos. Justamente por essa complexidade das leis, né? A gente tem interpretações diferentes de como deve ser calculado um tributo. Então, o fisco, ele sempre vai falar que tem que ser calculado
o valor maior, porque ele vai querer arrecadar mais, sempre. Mas a gente tem no Brasil uma divisão dos poderes, né? Lá na Constituição de 88, o poder ficou dividido em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O poder legislativo é aquele que cria a lei, que fala como tem que ser recolhido o tributo. O poder executivo é quem executa a lei. Então, é o fisco cobrando, aquela lei fala tal coisa, então você vai interpretar desse jeito, eu quero receber desse jeito. E o poder judiciário é quem vai falar, o contribuinte foi lá reclamar, ele está falando que tem que recolher desse jeito, mas dava para ser desse outro. E aí, qual que é o certo? Exato, e aí? Exato. Só que esses poderes, um não pode intervir no outro. Então, o Poder Judiciário, ele não vai poder ir lá e falar, essa lei está errada, vamos revogar isso aqui, não funciona mais. Então, mesmo que o Joãozinho vá lá e reclame, na ação dele, o juiz disse que a forma mais barata é a forma certa de recolher tributo, aquela lei continua existindo. Ela não é revogada automaticamente por uma decisão do Poder Judiciário. E o Poder Executivo continua cobrando. Então, a revisão tributária é justamente você pedir de volta tudo aquilo que você pagou e, muitas vezes, esse pedir de volta não precisa nem de processo judicial. Como? Porque o fisco já sabe que se entrar com a ação, se o contribuinte entrar com a ação, ele vai perder. E além do que ele tinha que devolver, ele ainda vai ter que pagar mais honorários de sucumbência. Então, é melhor se ele vier aqui me pedir, eu devolvo. Se não vier, eu fico quieto na minha. Então, a recuperação tributária, da mesma forma que o fisco ele tem ali 5 anos para rever aqueles impostos, a gente pode pedir de até 5 anos para trás. Então, você imagina poder receber de volta tudo que você pagou a mais nos últimos 5 anos e ainda deixar de pagar esse valor a maior daqui para frente. Às vezes é o fôlego que uma empresa precisa para manter as portas abertas. Sim, e como que o empreendedor vai atrás disso? O que ele tem que fazer? Ele precisa contratar uma assessoria tributária qualificada para fazer essa análise. Porque hoje a gente tem no mercado muitas empresas que se dizem recuperadoras de tributos, né? Mas o advogado não tem nada a ver com isso, é um outro tipo de profissional. Ou é o advogado? É o advogado. Sim. Só que você precisa tomar cuidado. Como todas as profissões, existem bons e maus profissionais no mercado. E pessoas preparadas e despreparadas. A recuperação tributária é um dos maiores entraves que a gente tem, né, para eu conseguir um cliente, um dos maiores entraves é o contador. Porque o contador, ele tem receio de que o meu trabalho vai mexer na credibilidade dele. Vai julgar ele, você fez esse cálculo errado. Eu fiz errado. Não é culpa do contador. Muitas vezes o contador... Não, essa complexidade aqui, que a gente viu, não é culpa do contador. E o contador, quando ele recolhe da forma que o fisco está falando que tem que ser recolhido, ele está evitando que o empreendedor passe por uma multa pesada, por uma série de problemas ali. Nossa, é muito complexo isso. É complexo, mas assim, é importante a gente conhecer para tirar esse mito, né? Porque tem muito contador que a gente chega do empresário e fala, não, vamos fazer a recuperação. No meu trabalho, por exemplo, o primeiro é uma análise. A gente analisa todas as informações que foram informadas para o fisco, para ver ali aonde que estão as divergências. Podem ter acertos e erros, pode ter tributo a recuperar, como pode ter lugar onde ficou devendo, pagou a menos. Então, a pessoa que faz essa análise, o advogado que vai fazer essa análise, ele precisa ser muito criterioso. Porque nem sempre, porque eu tenho um imposto a recuperar, eu posso fazer isso sem risco nenhum.
É claro que eu posso fazer, mas desde que o meu cliente esteja ciente do risco. Sim. Então, é importante você ter um profissional que tenha essa noção, né, de transparência, de ciência, porque senão é muito fácil. Olha, não, você tem tanto para recuperar aqui. Cara, o cara está devendo horrores aqui. Então, será que é vantagem mesmo? Que eu recupero aqui, eu ganho meus honorários aqui, mas lá na frente ele vai tomar uma bucha. Não, então tem que ser um profissional que seja transparente para passar para o empreendedor todos os pontos positivos e negativos para Para ver se daí até se decidir vale a conjunto. pena. Exatamente. E aí também entra lá na sua apresentação, onde tem esse mito que as pessoas acham que esse tipo de seria o quê? Uma assessoria, consultoria? Não sei qual que é a palavra certa. É uma assessoria que assessoria. a gente faz todo o levantamento, toda essa análise, senta para conversar com o empreendedor, com o contador dele, né? Às vezes é preciso fazer uma reescrituração de algumas coisas, então na minha equipe tem contador também que já faz todo esse trabalho. Mas o importante é ter essa transparência, né? Porque assim, é complexo, né? A recuperação de tributos, ela tem ali as questões onde tem risco zero, que são aquelas possibilidades que eu posso até recuperar administrativamente, ou tem algumas que são judiciais, mas que já têm entendimento simulado pelos tribunais superiores, então risco zero também a ação. E só que o profissional precisa estar preparado para passar todo esse know-how. Então, por exemplo, quando você confia no seu trabalho, que tem um risco zero, se eu tenho um cliente que ele tem ali um imposto para recuperar, se eu estou dizendo que é risco zero, se ele vier a ter qualquer problema com essa recuperação que eu disse que não tinha risco nenhum, eu assumo as ações dali para frente, sem custo nenhum. Nossa. Então, eu acho que a questão é você ter esse canal aberto com o contador e com o empresário para esclarecer todos os pontos ali. Essa questão do contador é delicada, porque assim, às vezes o contador é um amigo da família, né? É um parente. Porque se o empreendedor, ele, sei lá, de repente, talvez, né, ele levanta essa possibilidade, será que o contador pode ter o sentimento, nossa, está desconfiando do meu trabalho? É o que normalmente acontece. Não está acreditando no que eu fiz até agora. Tem muito contador que tem esse receio, que acha que a gente está ali para fazer uma caça às bruxas aos contadores. E acho que é importante deixar claro isso, não é isso. A gente não está ali para prejudicar, para falar mal do trabalho do contador. É uma parceria, na verdade, porque não é o foco do contador. Né? O contador está ali para fazer o que é exigido que a empresa faça. Essa recuperação de tributo, ela já vai para um lado mais, tem que ter um know-how mais judicial, mais que acompanhe todos esses entendimentos jurisprudenciais. Não é o foco do contador. Então não é o trabalho dele. E aí é onde muitos contadores eles falam assim, não, se você fizer isso, amanhã o fisco está batendo na sua porta. Porque vai ter retaliação do fisco. Imagina, eles devem 5 anos para ver o que você mandou. Se eles têm gente que vai lá bater na sua porta. Né? Mas a gente sabe que quando tem coisa errada, corre-se o risco mesmo, não no dia seguinte, mas corre o risco de lá na frente você ter um problema. Então é algo que tem que ser feito com critério. Não é toda a recuperação que é viável, mas existem muitas que não têm risco nenhum. E às vezes está sendo um diferencial de competitividade naquela empresa ali, no produto, por exemplo. Os pet shops que vendem produtos, que às vezes tem tributo que é retido lá na origem, os tributos monofásicos. Tem N possibilidades de recuperação, N possibilidades de tributos terem sido recolhidos a maior. No setor pet.
Eu até ia perguntar isso, né? No setor pet, né? Que tributos que podem ser recuperados? Então, o setor pet, ele é muito amplo, né? A gente está falando aí de pet shop que vende produto, a gente está falando do seu segmento que presta serviço, a gente está falando de veterinário, que às vezes presta serviço para várias clínicas, inclusive essa questão de quem presta serviço, não só veterinário, professor, fisioterapeuta, médicos, que às vezes trabalham para vários lugares diferentes e tem ali o imposto retido na fonte já descontado, às vezes recolhe acima do teto da Previdência e pode ter aí 5 anos de Previdência para restituir e entrar. De deixar de pagar daqui para frente e ainda restituir dos últimos 5 anos. E aí, para fazer essa análise, é aí que entra a doutora Milena e o seu time. Exatamente. Para fazer essa análise, a gente, na verdade, a gente precisa de acesso às informações que a empresa informou para o fisco, né? Então, vai ter uma procuraçãozinha que você vai dar para mim lá dentro do ECAC e eu vou puxar as informações que foram informadas para o fisco, que dali não tem erro, né? Eu vou saber exatamente o que foi declarado para saber ali dentro do que foi declarado aonde que estão as possibilidades de recuperação e se faltou pagar alguma coisa, aonde que faltou. É onde eu tenho um cenário mais transparente. Esse trabalho leva em torno de 30, 45 dias. É uma coisa bem trabalhosa, né? Bem minuciosa. Precisa de ferramenta própria para fazer essa análise. São diversas ferramentas para fazer esse levantamento. E aí, passada essa etapa, a gente senta com o empresário e passa para ele todo o raio-x que foi levantado nessa documentação. Provavelmente muita coisa ali que ele nem sabe. Ele nem sabe. Vai aparecer. Exatamente. As maiores oportunidades de recuperação estão mais no lucro presumido e no lucro real. As empresas simples não tem tanta coisa assim, né? Então, como não se arrecada valores tão expressivos, as recuperações não são também. Então pra mim não vai rolar, né? Pode ser, amiga. Tá faturando horrores aí. Olha, eu ainda não. Tô trabalhando pra isso. Tô querendo. Quem sabe daqui a alguns anos a gente pode ter uma outra conversa, né? Mas tem tributo sobre folha de pagamento, tem N impostos, tudo que a gente recolhe, para onde a gente corre dentro de uma empresa tem imposto, né? Então, em produto que a gente compra, em produto que revende, em funcionário que você paga, serviço, nota que você emite. É o que a gente fala, né? Empreender não é para todo mundo, né? Empreender nesse país é difícil. É um desafio, é uma luta por dia, mas é muito bom, né? E é o que sustenta o país, né? Sim. A gente tem, acho que, em torno de mais de 80% das empresas, dos empregos no Brasil são de micro e pequenas empresas. Olha isso. Né? Então, como é importante a gente valorizar isso mesmo, né? Não ficar aí dando nosso dinheiro lá para fora, né? Vamos incentivar e apoiar quem está aqui, porque é uma infinidade de impostos e de dificuldade que a gente enfrenta, né? Os empreendedores, eles movem o país, né? Se você pensar ali que, às vezes, um empregado que você tem, ele sustenta uma família de 3, 4 pessoas, olha só quanta pessoa depende da sua iniciativa de manter o seu negócio ali funcionando, a sua coragem de arriscar, manter um CNPJ aberto, que a gente sabe que não é fácil. E muita gente, às vezes, vê o empresário, né, como, nossa, todo empresário é rico, todo empresário tá bem, né? Eu sigo vários perfis do Instagram de empreendedorismo, né, e às vezes vejo vários comentários de colaboradores de empresas falando, né, eu trabalho tanto pro meu chefe, pro meu patrão, ficar de carro, para ele viajar. E claro que tem os empresários que estão já nesse nível, né?
Mas os pequenos ali, eu costumo falar, né? Quem vê close não vê corre, né? Porque não é fácil você manter, o que você está dizendo, você pagar ali, honrar a tua folha de pagamento, pagar os seus impostos, né? Manter ali a tua empresa da melhor forma possível, colocando produtos de qualidade ali dentro, né? Eu vejo por mim, né? É uma pequena empresa, mas assim, o que eu coloco ali dentro é de qualidade. Então, assim, cara, não é fácil, sabe? É pra gente que tem que ter culhão mesmo, tem que ter muita coragem e sabendo e, né, como você disse, várias pessoas que dependem daquilo, né? Então, você não tá cuidando só do seu, né? Ah, nossa, eu tava tão cansada de ser CLT que eu criei uma empresa para dar um emprego para mim, mas não é só para mim, né? Eu tenho pessoas ali que dependem disso. Mas para pensar, né? Esse eu criei uma empresa é você ter coragem de assumir um tanto de dívida que você não sabe se você vai ter entrada no mês para bancar tudo isso. Exato. Então, assim, para empreender, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. O custo fixo tá lá, né? Ele tem um mínimo, né? Ele nunca vai ser daquilo para menos, é daquilo para mais. Agora, quanto é que vai entrar, a gente não sabe. Exatamente. Né? Porque às vezes você até trabalha, mas você tem inadimplência. E aí? Né? Então, é difícil, gente. Então, você que está assistindo a gente, você tem um amigo empreendedor, um familiar empreendedor, incentiva, apoia, né? Porque não é fácil. Está falando aqui uma empreendedora que luta todos os dias, bravamente. Não é fácil, gente. São desafios e desafios aí, desde para nós pequenos empreendedores até para os maiores também, né? Porque quanto maior a tua empresa, maior acho que a dor de cabeça, né? A minha é desse tamanhinho e eu já fico com os cabelinhos brancos aqui, né? Então imagine-se as outras, né? Mi, a gente ia falar aqui sobre a holding familiar, né? Isso aqui, a gente começou a conversar, foi indo e acho que já está até passando não sei quanto tempo, tá, produção? Já está dando 1 hora. A gente tem aí, quando levanta a plaquinha da 1 hora, a gente já começa a tentar dar uma acelerada, né? Mas fala um pouquinho pra gente o que é essa tal da holding familiar. Antes da gente começar a gravar, eu já pedi para você me explicar o que era, né? Então vamos aproveitar aí já deixa essa informação dos ouvintes. A holding familiar, ela é uma forma de planejamento sucessório. Então ela não está vinculada exatamente ao setor pet, mas a gente sabe que quem empreende assume muitos riscos, né? E como que eu faço para o meu patrimônio, que eu trabalhei tanto, se eu tiver uma dívida na minha empresa, eu não perder o meu bem pessoal? Uma holding é uma das formas de proteger o patrimônio. Então, é importante ter essa ideia que quando você é um empreendedor, né, principalmente empresas individuais, eu posso conquistar um patrimônio muito rápido. Mas eu também posso perder muito rápido, porque as minhas dívidas ali da empresa, se eu sou o único sócio e eu estou devendo, de repente tive um problema, seja com imposto, seja com funcionário, etc., eu estou arriscado a qualquer problema que eu tenha lá ter o meu patrimônio pessoal afetado. Então, a holding familiar é uma forma de você, muita gente fala blindar o patrimônio, né? De você separar. Então, ela serve tanto para essa proteção do patrimônio, como também para evitar as brigas no famoso inventário, que acho que todo mundo, né, já passou por isso. E eu vejo isso na prática, né, famílias sendo destruídas por conta de algo que nunca foi conversado em vida. E aí é só o dono daquele bem bater as botas que o pessoal já está ali se matando. E essa tal de holding familiar pode ajudar nisso? Sim. A holding, o que tem que fazer? Ela vai ter uma empresa que vai gerir esse patrimônio. E dentro dessa empresa, você pode dizer quais são as regras, quem vai ter o capital
X, eu posso, por exemplo, se eu tenho um imóvel que vale R$1 milhão, nas cotas da minha empresa, se ele é um bem da minha empresa, ela é uma cota. Junto com a cota, vai a participação ali. Então, quando eu tiver um inventário, o dono dessa empresa não estiver mais aqui, né? Se eu fosse fazer um inventário, eu ia pagar um imposto, causa morte no inventário, sobre o valor real desse bem. Ou, no mínimo, sobre o valor venal. Agora, na empresa, não. Ela vira cota. Ela vira uma parte da cota. É uma das coisas, né? São N coisas. Então, quando a gente tem empresa famílias muito grandes, muitos herdeiros, com muitos bens, às vezes tem ali uma renda mensal de aluguel de vários imóveis, uma forma de se distribuir isso com mais clareza, com uma organização e com um custo muitas vezes reduzido, inclusive de impostos. Porque compensa mais do que o tal do inventário. Precisa ser feita uma análise caso a caso. Tanto essa questão da recuperação tributária quanto da holding familiar precisa ter uma análise caso a caso, porque depende muito da situação de cada ente envolvido. Às vezes um dos herdeiros ali tem um sujo e aquilo já pode inviabilizar, colocar ele ali como sócio. Então tem que ter feito um levantamento muito criterioso para se dizer onde está a vantagem, se é realmente viável ou não. Por isso a gente faz primeiro um estudo de viabilidade, onde faz um levantamento, todo esse cenário, para ver se para aquele caso é adequado ou não. Não é o tipo de coisa. Todo mundo fala assim, né, que advogado tem desculpa para tudo, porque tudo que você pergunta ele fala depende. Realmente depende do cenário, depende dos envolvidos. Exato, não tem receita de bolo. Direito é isso, a gente tem que estudar realmente aquele caso específico, todas as possibilidades para dizer se é ou não vantagem. Mas em em boa parte dos casos, é uma das formas de proteger aquele patrimônio pessoal que o empresário acumulou. Nossa, isso é muito interessante mesmo. Eu, por exemplo, não tinha ideia todas essas informações. Gente, é por isso que eu digo, Petcast, Patinhas em Foco, é o nosso canal de informação. É o nosso canal de informação. Porque eu tô aqui com a minha cola, vou até guardar, porque eu, como pequena empreendedora, e um dia serei uma grande empreendedora, essas informações aqui, ó, pra mim, eu espero que para você também esteja ajudando muito, porque essa é a nossa intenção. Levar para você, além de entretenimento, além de bichinhos bonitinhos, além de informações de saúde, levar para você informações importantes de todos os setores. E se você aí é um pequeno empreendedor na área pet, melhor ainda, tá aqui, ó, cheio de novidade para você. Ô Mi, e assim, para a gente ir finalizando aqui, né? Você consegue falar para a gente as tendências atuais aí do planejamento tributário para o setor PET? Como que as empresas podem se preparar para o futuro? Olha, para planejamento tributário, é realmente importante começar a pensar nisso. A gente está aí com a reforma tributária chegando, então 2027 é a data que vão sair vários os impostos e vai entrar um imposto único novo, e que nesta data, lá em 2027, se você não tiver escriturado todos os possíveis créditos, essa recuperação de tributo, se você não tiver escriturado, você vai perder. Então, lá em 2027, é onde vai ter a mudança de chave, né? Mas você já tem que estar preparado aí com o seu sistema, tem que ver se o pessoal do seu TI, né? A maioria das empresas usa aí um sistema de cliente nosso, controlar financeiro. Tem que ver se a sua empresa de TI está adequando o seu sistema, está preparada para isso, porque as mudanças vão chegar e em cima da hora
vai ser difícil resolver. Para todas as empresas, tanto os serviços, produtos, Tudo. A reforma tributária, ela já foi aprovada, né? Então, vai ter um período aí de misto, em que vai tramitar tanto a forma de tributação atual, como vai ser integrado os novos tributos. Mas lá em 2027 é onde vai acabar esses impostos que a gente conhece hoje, vão entrar os novos, e é quando o empreendedor, a empresa, né, que não tiver declarado ali, escriturado quais são os créditos que ele tem que recuperar, ele vai acabar perdendo. Então, vai mudar para todo mundo. Ainda está sendo, o que está sendo votado agora é regulamentação. Qual vai ser a alíquota, esse tipo de coisa, né? Para cada segmento e tal. Mas a reforma em si já tem data, já está votada em 2020. Na verdade, ela já, conforme for sendo votada, 2027 vai mudar, mas ela vai, acho que a data final, acho que até 2032. E aí vai sair de vez do sistema atual e vai entrar. Deus. Será que vai ser mais vantagem? Não. A gente tem visto assim, vai ter um pouquinho mais de transparência, porque em vez desse monte de tributos que a gente tem de várias esferas, etc., a gente vai ter um imposto único, o IVA, que já tem na Europa e tem no Mercosul também. Mas a alíquota já estava, que ainda não foi votada definitivamente, tem tendência de aumentar, já era a segunda maior do mundo. Só estava perdendo, acho que, para a Hungria. Mas a tendência é que seja maior do mundo. Então, assim, distribuído entre os setores em geral, a arrecadação do poder público não vai mudar, vai ficar na mesma faixa. Então, não vai ter um aumento da carga tributária. Mas entre os setores, vai ter setor que vai ser mais prejudicado. Então, a expectativa é que o setor de serviço acabe pagando mais do que paga hoje. Meu Deus, que ótimo! Assim, olha como a gente vai finalizar bacana o episódio. Vamos mudar de segmento. Acho que a gente vai mudar de serviços para outra coisa. Assim, não sei. Vamos aprender alguma coisa. Vou depois conversar com os meus 2 sócios pra gente ver o que a gente vai fazer aí, né? Mas essa alíquota que você está dizendo, isso vai ser uma alíquota para cada tipo por exemplo, pequena empresa é uma alíquota, as maiores outra alíquota, ou isso vai ser uma coisa só? A expectativa é assim, os regimes de tributação vão continuar existindo. Então, o Simples Nacional vai continuar existindo, o lucro real e o lucro presumido vão continuar existindo. Mas vai ter um valor único. Estão falando que os estados que mudarem, né, ali, hoje a gente tem, por exemplo, lá no Nordeste, por exemplo, o ICMS, às vezes, em alguns estados é 8%, enquanto aqui é 18%. Sim, para atrair empresas para lá, isso, pelo que está sendo votado, está caminhando para que os estados não possam reduzir para um setor ou outro. Você vai reduzir para todos os setores. Então, imagina-se que alguns estados não vão querer reduzir para não perder recursos. Eles não vão poder escolher, vou reduzir só para frigorífico, vou reduzir só para produção de linha grande. A coisa imagino, precisar ter uma assessoria particular nisso tudo. Mas a expectativa é que, assim, a recuperação de tributos vai continuar existindo dentro dos novos impostos que vão vir, né? Mas vai continuar sendo complexo, porque dentro da regra sempre vai ter que existir exceção. Então, vai continuar existindo uma exceção, por exemplo, para medicamentos. Como vai ter alguns itens que vão ter imposto maior, que está sendo votado lá, o imposto do pecado, sobre cigarro, bebidas, etc., para onerar mais esses produtos. Quem viver verá. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar.
Ficou alguma coisa para a gente passar de informação? Você acha que a gente acabou passando, que ficou para trás, que a gente não falou, que acha importante? Bom, eu acho que um resuminho do que a gente falou procure uma assessoria tributária para fazer esse levantamento desde já, que lá em 2027 a gente tem que estar com tudo estruturado, mas a gente pode recuperar os tributos de 5 anos para cá. Então, cada dia que passa é um dia que eu estou deixando de recuperar lá atrás, né? Então, são valores que vão ficando, e você pode ter dinheiro para recuperar que você nem sabe, que é o diferencial aí, às vezes, de competitividade com o seu concorrente. Sim. Então, aproveita essa deixa aí o seu arroba do Instagram, né, seu contato lá do escritório, porque se alguém, né, precisa tirar aí uma dúvida ou, né, contratar os serviços, é a oportunidade de você deixar aí pra gente os seus contatos. O meu Instagram é o @imenishparisotoadv. E aí, se tiver dúvida, pode me mandar, porque lá tem contato do WhatsApp, a gente vai falando. E é isso, gente. Indico, viu? Indico. Se vocês precisarem de alguma coisa, indico. Dá para fazer consulta com advogado igual telemedicina pela internet ou tem que ser tete a tete? Dá. Uma coisa que a pandemia trouxe foi as audiências online, inclusive os atendimentos online. Então, eu faço atendimento online também. Então, não precisa ser só da cidade, né? Não precisa. Então, ó, já deixa aí fica a dica. Mi, vou deixar aqui com você uma lembrancinha do nosso podcast. Quando você tomar a sua água, o seu refri, Ai, gente, ou o seu trazer vinho. O meu caderninho. Você sabe que eu tenho um caderninho do Petcast, né? Do Patinha, que é o meu companheiro de trabalho. É mesmo? É. Ó, agora você leva a sua canequinha pra onde você vai for, ser minha companheira, né? Também. Obrigada. É só uma lembrancinha e quero agradecer a tua presença. Não sei se vai dar para o pessoal ouvir, mas está caindo uma chuva lá fora, né? Não sei se a gente vai conseguir depois abafar aí o trovão que deu, a água caindo. Por isso que está chovendo, né? Deu certo da gente marcar. Deve ser. Né? Porque há tanto tempo a gente está aí tentando. E eu quero te agradecer imensamente pela presença, pelo teu conteúdo e desejar para você muito sucesso, né? Que você tenha mais sucesso. Você sabe que eu sou uma fã admiradora de você como pessoa, né? De você como profissional. E que você conquiste tudo aí que você deseja, porque você realmente é muito merecedora e gratidão de coração por você ter vindo, ter feito essa entrega tão grandiosa aqui pra gente. Não faz a amiga chorar. Eu te desejo tudo em dobro. Gente, essa é a amiga, é a minha única amiga que esteve na minha cerimônia de entrega da carteira da OAB. Verdade. E é uma honra estar aqui hoje compartilhando o nosso trabalho, né? Poder ser advogada do Patinho, ser advogada da Catinha aí, da sua família em geral, que eu tenho o maior carinho desde Titica. Desde quando chegava com a bicicleta para ir pra escola. Né? E gritava lá do portão, Cleiton! Verdade. E eu te desejo tudo de melhor, amiga. Eu sei a qualidade de pessoa e de profissional que você é e o quanto eu te admiro e o quanto eu sou privilegiada de ter você na minha vida. Ai, gente, olha isso. Esse podcast tá ficando... Ó, um assunto super sério, agora a gente começa a ficar emocionado aqui. Ai, pronto, vamos chorar. Velho chora. Recíproca verdadeira, amiga, de verdade. Obrigada mesmo. O Dr. Cleiton tá ali, né, operando a nossa mesa, assim, mordendo de ciúmes, porque ele morre de ciúmes dessa amiga. Mas, obrigada mesmo, Mi, de coração. Obrigada. E você, que está aí, eu também tenho que te agradecer por estar aqui, por ter ficado com a gente. Conta para todo mundo que tem esse canal é o teu canal de informação, onde a gente vai levar para você todas as informações que a gente julga pertinente, interessante, não só sobre os animais, mas assuntos pertinentes, assuntos que possam fazer você crescer,
como pessoa, como empreendedor, como mãe de pet, pai de pet, enfim. Conta para todo mundo, ajuda a gente a crescer esse canal. E é isso. Muito, muito, muito obrigada mesmo por ter ficado com a gente. Gruda no Petcast Patinhas em Foco, porque tem muita coisa para vir para vocês aí ainda. É isso. Um super beijo, um lambeijo, um papo-abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. Até mais. Olá, eu sou Milena Imaniche Parisotto, advogada especialista em direito tributário, e hoje eu vou te contar sobre uma oportunidade de recuperação de tributos da sua empresa. Se a sua empresa presta serviços no lucro real ou no lucro presumido e é contribuinte do ISS, PIS e COFINS, atenção! No dia 28 de agosto de 2024, o STF vai julgar a tese sobre o ISS na base de cálculo da PIS e da COFINS. Isso significa que essa decisão pode possibilitar a recuperação de PIS e COFINS pagos a maior nos últimos 5 anos, mas é importante ingressar com a ação antes do julgamento, porque é comum os tribunais superiores modularem os efeitos da decisão para que só tenha direito à restituição retroativa aquelas pessoas que ingressaram com a ação antes do julgamento. Consulte um advogado especializado para entender como essa decisão pode impactar positivamente nos impostos pagos pela sua empresa. Você sabia que muitos profissionais, como médico, veterinário, engenheiro, podem estar pagando mais INSS do que deveriam? Se você presta serviço para vários estabelecimentos, seja no regime CLT, seja como autônomo, você pode estar recolhendo mais imposto do que deveria e pode ter direito a recuperar aquilo que foi pago a mais nos últimos 5 anos. É possível fazer uma análise minuciosa das notas fiscais, recibos e retenções que foram feitas para constatar se houve cobrança indevida. Se houver, é possível a restituição imediata junto à Receita Federal. Essa possibilidade abrange profissionais autônomos e CLT, como médicos, veterinários, engenheiros, arquitetos, pessoas que prestam serviço em mais de um estabelecimento simultaneamente. Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe.
E eu preciso agradecer por você estar sempre acompanhando a gente. Espalha que tem esse canal, o Petcast Patins em Foco, do canal de informação, e tudo que é feito aqui é produzido com muito carinho, muito amor, muita dedicação. E é isso que a gente vai continuar levando para vocês.